Há 3 anos. 3 anos. Morava antes abandonado. E sou Estado Civil. Estado Civil, eu sou casado. Qual foi a data do avistamento? Dia 4 de março de 2005. Certo. Na quinta-feira. Quinta-feira. Você pode escrever para a gente como é que foi, quando começou o evento do avistamento? Bom, quem viu primeiro foi minha esposa. Certo. Como é o nome da sua esposa? Eide da Costa Souza. Qual a idade, né? 22 anos, fazer 23 agora. Certo. Eu estava dormindo, foi em torno de 5 horas, não menos de 5 e não mais de 5 e 15. Porque eu só vim confirmar o horário, que a gente ficou parado olhando. Eu disse, corre lá e olha o relógio, porque nem eu queria sair para perder o avistamento e nem ela também. Certo. Aí fica eu disse, pega lá, mulher, pega o relógio lá, estava em cima da cadeirinha. Aí quando a gente olhou, já era o quê? 5h25. Mas o avistamento de próximo da distância, que eu imagino que estava não mais do que 50 metros de distância daqui, entre a altura e distância de onde eu vi, do ângulo que eu vi, durou não mais que 6 minutos, não menos que 3. E, bem, o que eu vi foi assim, aí eu estava dormindo com ela, 5 horas da manhã, e ela estava preocupada que ela tinha ginecologista, bem aqui no Hospital do Buenos Aires. E ela estava preocupada se ia perder preocupação da mulher, se ia perder o horário ou não. Certo. E também ela estava querendo saber se ia chover. Porque eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã, então eu tinha que sair daqui às 6h30. A gente tinha que sair daqui às 6h30, levar ela. E ela pegou e viu. Ela disse que estava olhando que comecei a chover, ela olhou para a direção do centro, quer dizer, a direção sul, e olhou na direção norte, porque aqui a chuva vinha do lado, né? E aí ela me chama, Darlan, vem ver. O Darlan olha aqui na direção do meu caminho, na direção norte, mais ao norte. E aí ela me chama. Aí eu disse, pô, mulher, vai dormir, tem que acordar daqui a pouco. Aí ela, vem ver. Aí eu levantei não, estava na cama, passei por cima peguei o óculos, estava do lado, nessa posição, peguei o óculos, estava bem aqui, na cabeceira, coloquei e só fiz virar assim por cima da cama. Quando eu olho para cá, eu disse, o que é? Quando eu olho, aí eu vejo. Circular, não era uma espera, circular, e eu acho que eu vi foi a parte de baixo, com a inclinação, porque pela posição que ele estava voando, fazendo o voo, mas muito devagar. Nesse momento, ele estava emitindo alguma luz? Estava. Só que não sei nem como é que se explica como é essa luz, porque todo ao redor dele, no contorno, em volta dele, pontos luminosos, mas sem irradiar luz, aceso, mas bem fraquinho, em tom bem amareladinho, sabe? Mas não forte. Embaixo dele também tinha como se fosse uma mangueira grossa assim, com uma luz branca tendendo para o esverdeado. Tá bem um verde bem fraquinho, mas também sem irradiar. Mas minha mulher também disse que viu, foi na hora que ele jogou um facho de luz para baixo. Chegou a jogar? Jogou. Ali, ó. Estava ali. Jogou. Só que a gente não via. Isso antes de ele parar aqui. Ele parou aqui, ó. Certo. Quando ele jogou o facho, a luz parece que a gente pega. Parece que pode pegar. Dizendo ela, né? Pelo que ela explicou. Mas aí eu vi a cor dele, a máquina. E ele é assim, ó. Forma física. Né? Físico, ele não tem nada de. Eu sou professor de física. Eu entendo isso, eu sou até um pouco cético. Me interessa por essas questões porque é uma coisa interessante, a gente quer ver, até com ficção é interessante, mas daí eu vejo, eu sei o que foi que eu vi. E ele era metálico, mas não tinha brilho. Uma grafite. Ou, sem brilho, grafite opaco. Ou grafite. Quando ele chegou até você deu para perceber a altura exatamente desse local que você observava aqui? Ó, daqui do chão. Porque daqui nós já temos o segundo andar, né? Segundo andar, nós estamos aqui no segundo andar. Mas ele... A distância de 50 metros de altura. 50 metros. Não total, eu acho.
50 metros de altura, não estava mais do que isso não. E Estou exagerando, porque para a altura normalmente a gente não tem essa referência, tudo como a gente estava pelo chão. A partir daí que ele continuou o percurso, ele parou, subiu, desapareceu? Ele veio em linha reta. Ele veio em linha reta. Ah, um pouco acima dessa árvore aqui, acima do prédio. E ele quando chega aqui em cima, vem aqui. Ah, outra coisa, ele viu a gente. Quando ele estava andando... Eu já estava andando, minha mulher estava fazendo muito barulho. Eu disse, corre lá e acende a luz e apaga para eles verem a gente. Eu quero que eles vejam. Ela disse, é doida? Eu disse, não, acende, porque é alguma coisa que eu quero ver se eles estão vendo. Você sentiu medo, não? Não. Minha mulher ficou eufórica, eu fiquei... Mas calma aí. Não, tá aí. Eu achava que era uma coisa mais fabulosa. A verdade é essa. E, no entanto, não era. Não foi como se eu imaginei, como eu vejo em filme, isso aí. Não, foi até mais simples, sabe? Mas, pô, o que me interessou, o que eu achei interessante isso foi o movimento de deslocamento dele. Ah, outra coisa. Ao redor dele, eu via como se ele tivesse um grau. Ele tinha como se ele estivesse provocando ondas. Porque eu vejo assim, porque quando eu olhava para ele e olhava para o fundo, eu via as oscilações. Como se ele estivesse dentro de um líquido. Mas outra coisa, num silêncio. Não tinha barulho nenhum. Ele não emitia som. Ele não girava. Ele veio no deslocamento horizontal, em movimento uniforme. Ele não houve alteração. Aí ele para aqui em cima. Quando ele para aqui em cima, eu vejo... Ele apaga. Aí foi na hora que eu disse para ela jogar o sinalzinho de luz. Eu também corri lá para jogar, porque nem eu queria sair, nem ela também. Foi assim, acendendo apagando a luz de casa. Essas iluminações, quando você estivesse imerso no líquido, é semelhante a quando você olha assim no asfalto, que verifica assim a atmosfera? Não, é semelhante se eu tivesse... Quando está num dia quente. Não, tu já assistiu o filme de submarino, essas coisas, que tu olha o motor por trás, assim, aí eles fazendo aquela turbulência. Pronto, às vezes ele faz uma turbulência. Ah, ok. No redor. Ao redor do objeto. Outra coisa. Assim, aí ele para aqui. Aí ele tá eu olhando ele nessa visão aqui, eu aqui observador, e lá eu olhando, aí ele para, faz esse movimento, apaga tudo. Todas as luzes. Tudo ele apaga. Minha mulher disse... Você perde a visualização do objeto? Não perde. Porque primeiro que a luz dele não é forte. Pelo menos no meu caso não foi forte. A gente continuou vendo, a gente percebia ele. Como se ele apagasse... No horizonte ele se destaca. Ele é mais claro do que à noite. 5 horas da manhã está escuro. Aqui em Buenos Aires você pode filmar que 5 horas da manhã fica escuro. Somente esse período aqui. Estava querendo nublar, mas não estava nublado ainda. As nuvens estavam se aproximando. As nuvens. Pode até perguntar se não choveu no dia, que choveu de manhã aqui. E assim, aí ele para, apaga e some. Só que a gente vê que ele faz um momento de subida, mas muito veloz. Ele fez algum movimento de partida? Não, ele fez isso aqui. Ele fez isso aqui, ele deu uma descida, como deu assim, não, ele ficou, em relação ao solo, ele ficou na horizontal. E sobe, projeta-se. Mas ele não sobe assim, cortando. Rapaz, o cara não tem resistência do ar. Ele sobe, né, vertiginosamente em uma velocidade que você não viu. Mas aí eu vejo, no meio, quando ele está numa distância que é maior, eu continuo vendo ele. Aí ele acende de novo e fica lá em cima, ó. Que foi nessa hora que eu pedi para ela olhar a hora. Depois que ela não quis ir, eu também. 5 e 25. 5 e 25. Permaneceu quanto tempo lá? Aí ele ficou lá até nublou, as estrelas sumiram, clareou. Sim, antes disso, na hora que ele sobe, o meu vizinho aqui
do 303, Como é que é o nome? o Rufino, ele abre a janela, mas eu pensei que até que ele tinha visto quando ele estava aqui, mas ele olhou, até comentou com minha esposa. Eu não posso nem dizer, porque eu não falei com ele ainda. Eu corri também, até fico com receio de falar, porque embora morar no apartamento, as pessoas costumam se isolar mais. E ela falou com ele, aí ele disse que achou muito estranho, que viu o ponto lá em cima, mas muito maior do que uma estrela, e abaixo. Tanto que quando começou a nublar, já era de dia, já era, a gente olhou a hora 5h25, quando ele aí ficou lá em cima. Aí eu corri, abri a porta, vou lá ver, eu quero ver, ele está me vendo. Aí eu disse para ela, continua acendendo a palha da luz. E já estava mais clareando. Aí eu fui lá, desci, não vi ninguém na rua, procurei, não vi. Mas quando eu desci, fiquei ali, tentei olhar para ele, do ângulo que eu estava lá, eu não via ele. Mas eu voltava, se eu ficasse aqui, na mesma linha que eu estava olhando, continuava visualizando. Se você deslocasse um pouco, você não via mais. Quando as nuvens passavam, eu notei também, cobria as estrelas. E ele, ao contrário, passava na frente dele, mas ele ficava. Eu via ele no segundo plano. E outra coisa, ele lá ele ficou parecendo uma esfera, muito iluminado, mas muito forte, muito mais que a estrela da manhã, que no caso, Vênus, mas muito maior. Outra coisa, quando você olha para a estrela ou para o planeta, você, de certa forma, você vê uns raiozinhos, né? E ele não, por isso que até eu comentei com o pessoal, disse, a luz dele é fria, mas não é como uma fluorescente. Ele só brilha, ele só acende, mas ele não, tanto que ele não clareia ele. Quando ele estava perto, a gente via os pontos mais cheios de pontos luminosos ao redor dele, na borda, porque eu vi a borda, a gente vê a borda. A distância que eu vi ele, se ele tivesse uma fechadura, eu estava vendo uma chave penduradas. Passei a distância que eu vi. Então essa cor dele era semelhante como se fosse desses relógios mostradores, que aquela cor... Não é fosforescente. Ela não fosforece, ela só não é como uma lâmpada, que você olha os raios, principalmente eu com os óculos, a gente vê os raios, assim, né? Quem usa óculos tem esse problema. Mas é só nele, é como se fosse um sinalizador daqueles de luz química, luz fria. E você vê que eu até entendo isso aí, porque eu até pedi que eu ia comprar. Vou mostrar aqui uma coisa. Vou chegar pro mundo aqui, eu estou pegando esse negócio. Eu pedi que eu ia fazer um pedido lá em São Paulo. E eu sei o que é um sinalizador. São os bastões. Os bastões. Eu já tive um já. Tá. Luz verdeada. Que eu até pedi lá, porque eu ia comprar Então eu sei como. E não é como isso. Tá vendo? Tá? Mas é muito nele. Vai. Continuando. Sim, aí ele ficou lá em cima e aí nublou muito, fechou o tempo, mas quando passava uma restiazinha, a gente continuava vendo ele. Foi que nublou tanto que a gente não perdeu a visibilidade. Mas já era mais de 6 horas da manhã. Era mais de 6 horas. Aí eu disse para minha mulher se arrumar para ir no médico. Só que a gente foi saindo. Eu disse, não, eu vou ali falar com um amigo meu, Antônio Carlos. Eu disse, até que deu umas revistas para ele. E eu queria facultar para ele, né? Aí eu contei, bati na casa dele, contei para ele. Isso aí, ele disse, foi mesmo, não mostra. Trouxe ele até ali, ele viu, disse, pô, cara, será que tá lá ainda? Eu disse, pô, não sei, porque daqui não dá para ver mais cara das nuvens. Mas ele ficou bastante, disse que ia começar a prestar atenção. Aí, eu não falo com ninguém, mas esse comentário aqui, porque as pessoas costumam mangar da gente, sorrir, ou tirar, fazer troça. Então, quando foi no outro dia, eu estava saindo, eu passei em frente à casa aqui da vizinha Dona Desuíta, aí eu comentei para ela, eu vi ela disse assim, vai passar um negócio aí, então apareceu um disco voador, que era a reportagem de vocês. Aí eu só consegui pegar até o número do
celular do Igor, né? Isso. Aí eu disse, se der o livro, se não der, não livro. Aí tudo bem, aí quando eu vou lá no CSU, eu trabalhava aí no CSU, era coordenador aí do CSU, da unidade operacional, que é da SAS, Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Eu vejo o vigia ali o vigia do campo de futebol aqui, que tem um campo de futebol bem aqui. E eu falei com ele, rapaz, eu vi um troço aí no céu, aí, assim, assado. Mas, não, aí antes disso, eu pergunto a ele se ele viu alguma coisa interessante, porque eu disse, pô, é vigia, pode ter visto, né? Aí ele disse, não durmo aqui não, eu saio tarde, eu chego cedo. Isso era o que? Umas 10 e pouco, 11 horas da manhã, do dia seguinte, do avistamento, no dia 5. Era dia 5? Sexta-feira, dia 5. E aí eu peguei, e ele disse, não vi de manhã não, mas eu vi ontem à tarde. Eu disse, tu mora onde? Ele disse, eu moro nessa rua aqui próximo ao Rocha, que é o supermercado que tem aqui, que eu não sei o nome dessa rua aqui, mora aqui, mas não sei o nome dessa rua aqui que passa aqui. E na mesma linha que eu imaginei que ele poderia estar, porque ele não estava mais do que a próxima esquina aqui. Ele estava se não estivesse aqui em cima. Eu tenho certeza, ele viu a gente. Outra coisa, é operado por alguma coisa, pelo menos é inteligente. É inteligente, porque ele é manufaturado. Outra coisa, é manufaturado. Porque Sabe como não é vagabundo. a pessoa que viu, no caso, o vigília O nome dele eu não sei, eu posso levar vocês para lá, mas eu acho que o dessa não está mais aí não. Mas eu posso levar vocês, falar com ele, que ele viu, mas não viu como eu vi da distância, ele viu à tarde, entre 5 horas e 6 horas da tarde, às 18 horas, entre as 17 horas e às 18 horas do dia 5, do dia seguinte, do meu avistamento, do dia 4, à tarde. Eu vi no dia 4 pela manhã. Ele viu uma coisa no céu, mas ele estava assim, por trás das nuvens, a nuvem passava por ele, e ele disse, claramente, o sol estava num lugar e ele estava aqui em outro. Ele era menor em relação ao sol e vermelho, ou laranjado, mas muito forte também. E ele ficou até, eu disse, alguém mais viu? Eu disse, eu comentei assim, mas fiquei na minha também, porque eu trabalho até com vídeo esse negócio aí. O ponto de avistamento que ele viu, de onde foi? Do campo? Não, foi da casa dele. Certo. Que, normalmente na linha onde a gente viu, onde eu vi, eu e meus amigos.